Agora abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros, e se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Pai querido, nós lançamos agora o nosso coração em Ti, em gratidão a Ti pela Tua palavra, pelo ensino, pela direção, pelo norte que a Tua palavra nos dá. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor Jesus instituiu a ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo foi esse que nos deu os princípios, para que pudéssemos fazê-la da melhor maneira possível. E nós te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra ainda continua nos ensinando nesses dias, em nome de Jesus. Amém? Nós podemos, se quiséssemos colocar um título nessa mensagem, nós poderíamos colocar a ceia do Senhor como meio de graça. A ceia do Senhor como meio de graça. O relacionamento de Jesus com os discípulos era algo muito íntimo, muito pessoal, muito perto. Mas, vez por outra, os discípulos eram surpreendidos por alguma coisa que Jesus falava ou fazia. Os discípulos estavam reunidos com Jesus lá no cenáculo do templo. E ali Jesus, profundamente triste, por causa das coisas que estavam para acontecer a qualquer momento, ele começa a ministrar aos discípulos. E os discípulos ali discutindo quem era o maior, quem era o menor no reino dos céus. Talvez totalmente indiferentes àquela tristeza que Jesus estava passando. Talvez indiferente àquele momento tão especial. Jesus surpreende os discípulos novamente. Pega uma bacia e uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Jesus nos surpreende. E naquele momento ele institui, pouco depois, ele institui a ceia do Senhor. Aquela grande ceia que marcou o início da trajetória da igreja, daquilo que a igreja teria como instrumento de bênção, de graça, de poder, de unção, até a volta de Jesus. E ele institui aí a ceia do Senhor como um sacramento, como uma ordenança. E mais tarde um pouco, o apóstolo Paulo,
através desse texto, ele normatiza a ceia, ele traz à igreja, traz a nós alguns princípios relevantes, importantes, indispensáveis, para que nós pudéssemos participar dignamente da ceia do Senhor. E Paulo descreve todas as coisas com muita propriedade, porque no início ele diz o que eu recebi do Senhor. Eu quero dizer a você, meu irmão, que tudo aquilo que você recebe do Senhor, você pode passar com propriedade. E será ensino, será exortação, será norte, direção para qualquer pessoa. Tudo aquilo que você recebe do Senhor pode se normatizar, pode edificar, pode estabelecer na vida de qualquer pessoa. A primeira coisa que Paulo mostra para nós aqui como algo muito sério, muito relevante, é que ele descreve aqui nas entrelinhas que a ceia do Senhor nos faz olhar para trás, olhar para o passado. Ou seja, ele leva os olhos da igreja para a cruz do Calvário. Quantas vezes muitos de nós levam uma vida sem ver a cruz? Levam uma vida de crente achando que está abafando e que é a melhor pessoa do mundo, que cumpre os seus deveres de crente, de cristão, vai à igreja, entrega o dízimo, dá a oferta, mas não tem a revelação da cruz. Não consegue ver a cruz do Calvário. Não consegue ver que de lá é que vem toda a bonança, é que vem toda a alegria, toda a paz, toda a harmonia que eu preciso e que você precisa. E que da cruz do Calvário emana todo o poder, o sangue de Jesus, que nos dá a vitória. O sangue de Jesus que nos faz ultrapassar todas as barreiras. Hoje, Paulo fala para nós nessa noite: olha para a cruz, meu irmão. Olha para a cruz. Olhar para trás é olhar para a cruz. O que nós vemos é que na noite em que Jesus foi traído, olhando para a cruz, quando nós lemos esse texto, nós podemos perceber o grande amor de Cristo Jesus. O grande amor de Cristo. Na noite em que ele foi traído, ele estava sentindo uma profunda tristeza. Ele estava angustiado. Ele estava sabendo que ele iria passar por toda aquela angústia, aquela dor, aquele sofrimento. Mas com tudo isso, ele não nos privou de sentir o amor de Deus. Ele não permitiu de forma nenhuma que a igreja ficasse alienada desse grande amor. E ele foi até as últimas consequências para que o amor de Deus chegasse ao meu coração e ao seu coração. Diante de toda a maldade do coração das pessoas, ele ainda consegue demonstrar esse grande amor. Diante de toda a traição do próprio discípulo, ele consegue expressar o grande amor de Deus. Quando Paulo diz que na igreja a palavra da ceia precisa ser pregada, levando a igreja a olhar para a cruz, ele diz para mim e para você que a celebração da ceia, a celebração do grande amor de Deus, a celebração da alegria, da paz, ela precisa ser muito mais evidente do que qualquer sentimento de funeral, quando nós estamos diante da ceia, olhar para a ceia e pensar só na morte, só na tristeza. Muito pelo contrário. Quando Jesus toma o pão, ele dá graças ao Pai. Sabendo que ele iria ser entregue, que ele iria ser dilacerado naquela cruz, e que ele estava repartindo o corpo com os discípulos e com a igreja.
ele celebra aquele momento. No coração de Jesus havia alegria. Jesus não foi carregando aquela cruz no caminho do Calvário, não querendo ir, muito pelo contrário, ele estava indo, cumprindo o propósito de Deus com alegria no coração, porque naquele momento que ele carregava a cruz, ele via você, meu irmão. Ele estava vendo a mim, ele estava vendo a todos nós. Ele estava sabendo que o despojar da sua própria vida era a minha própria vida. A morte dele significava a minha vida. A morte dele significava o meu perdão, a minha alegria, a minha paz. É por isso que Jesus foi com alegria para a cruz do Calvário. E a ceia jamais será um tempo em que deveremos celebrar com tristeza no coração. Muito pelo contrário, não é isso que Jesus quer de nós. É que nós tenhamos a alegria no Senhor em celebrar a ceia. Alegria. Jesus caminha naquela via dolorosa, como um rei indo para a coroação. Como um rei. Ele vai sem abrir a boca. Ele vai como ovelha para o matador. Mas ele vai conhecendo o propósito de tudo aquilo na sua vida e na minha vida. É por isso que ele vai com alegria. Porque você tem valor para ele. Porque a sua vida vale muito para ele. É por isso que ele sentiu tanta alegria no coração de poder dar a sua própria vida. De ir lá para a cruz e dizer, vale a pena morrer por você, Giana, vale a pena morrer por você, Jailson, vale a pena morrer por você, Elias. Qualquer tempo da minha vida eu voltaria lá em sua causa. Vale a pena morrer. Essa alegria que está no coração de Jesus. A minha vida e a sua vida. Ele sabia que era para nos comprar. Ele sabia que era para nos salvar. Era para nos redimir. Uma outra coisa é que era uma morte substitutiva. Era uma morte vicária. Eu não poderia morrer dessa morte, ele morreu a minha morte. Ele morreu a minha morte. Ele morreu por você, morreu pela igreja, morreu pelas ovelhas. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Agora eu posso me alegrar. Agora eu posso saltar de alegria. Agora eu posso dar gritos de júbilo. Agora eu posso cantar, dançar, tocar. Porque há alegria no meu coração, porque eu sou salvo em Jesus. Porque o que ele fez na cruz do Calvário foi suficiente para me dar essa certeza absoluta de que eu sou salvo. E alimentar a grande esperança do meu coração de um dia morar com ele eternamente. Dê um aplauso ao Senhor pela vida dele, pela morte e ressurreição de Jesus. O Senhor Jesus, ele não foi, não é e nem será o alfaiate do efêmero, do passageiro. E sim, ele é o escultor do eterno, do que prevalece, do perene, que é a certeza absoluta que você tem de que você é salvo, de que a esperança, sem qualquer dúvida que há no seu coração, é de que você vai morar com ele. É isso que ele representa para mim, é isso que ele representa para você, indo para a cruz do Calvário, sem nenhuma tristeza, sem nenhum arrependimento. Ele foi para a cruz com alegria no coração, porque ele sabia que eu e você iríamos ser os mais beneficiados da morte e da ressurreição de Jesus. A instituição da ceia para nós é para que a igreja relembre da cruz, relembre a morte, mas acima de tudo que relembre a ressurreição de Jesus. Uma segunda coisa que Paulo nos mostra aqui, e fala para mim e para você, que nós precisamos olhar para frente. Nós precisamos olhar para frente. A Bíblia diz que quando você come do pão
e bebe do cálice, você vai anunciar a morte de Jesus até que ele venha. Celebração de esperança. Nós aguardamos com alegria a parousia, o aparecimento de Jesus, a volta de Jesus, gloriosamente, quando ele virá e arrebatará a sua igreja, e nós estaremos com ele para sempre. Nós estamos, muitas vezes, a visão do mundo, a visão que as pessoas têm a respeito das coisas, nós precisamos ter uma visão diferenciada dessas pessoas. Nós precisamos ter uma visão diferenciada do mundo. Quando nós ligamos a televisão, lemos jornais e vemos qualquer notícia, seja por qualquer veículo de comunicação, a impressão é que nos dá é que tudo isso está caminhando para o caos. Que o mundo está caminhando para o caos. Mas eu quero dar uma notícia para você, meu irmão. O crente, ele tem uma alegria tão grande no coração, que quando Jesus disse lá na cruz, tudo está consumado. Traz para mim. Isso é uma leitura correta que nós precisamos fazer no reino espiritual. O crente sabe que o mundo não caminha para o caos. O mundo caminha para um desfecho sobrenatural, glorioso, poderoso, quando Jesus virá e arrebatará a sua igreja. Essa é a nossa alegria. Nós não podemos pregar aos quatro ventos que o mundo está indo para o caos, que as coisas estão indo de mal a pior. Muito pelo contrário, pode ir para o mundo, mas para você não, meu irmão. Para você, as coisas estão caminhando para um desfecho poderoso. De algo tremendo que Deus vai fazer comigo e com você. A esperança que eu preciso nutrir no meu coração é de que esse momento está para chegar, a qualquer momento. A qualquer momento nós podemos ouvir o alarido das trombetas e os anjos virem para juntar o povo para que estejam sempre com Jesus nos ares, encontre com Jesus e esteja sempre com ele. Essa é a situação que precisa ser modificada no nosso coração. Você passa dificuldade, você tem aflição, você tem muitas coisas para resolver, que traz tristeza, traz muitas vezes aflição ao seu coração. Mas nada disso se compara à alegria desse dia. A vida do crente precisa ser nutrir sempre essa esperança gloriosa no coração. Aleluia. E não concordar com o mundo de que as coisas estão indo de mal a pior, de que o mundo está caminhando para o caos. Porque para o crente isso não é verdade. Para o crente, o mundo está caminhando para o maior dia de todos os tempos. Para o dia mais glorioso da face da terra. Para a maior alegria do seu coração. Para o confirmar dessa esperança gloriosa que há em você. É isso que precisa acontecer conosco. Mudar a nossa trajetória de pensamento. A nossa trajetória de conduta. Deus está preparando algo poderoso. Claro que o palco está sendo preparado. E o mundo vê de uma forma. Mas eu preciso ver de outra forma. As coisas estão acontecendo, as profecias se cumprindo, as evidências cada vez mais contundentes. Nós vemos isso aí, as coisas estão diante dos nossos olhos, mas eu preciso, com a esperança que há no meu coração, acreditar nisso, de que o mundo está sendo preparado para que eu encontre o meu Senhor Jesus, para que eu vá encontrar com o meu Senhor Jesus. É isso que eu preciso ter no coração. Se alguém ainda não tem essa esperança nutrida no coração, comece hoje a nutri-los. Uma terceira coisa que Paulo descreve aqui. É que nós precisamos olhar para dentro de nós. Olhar para o passado, olhar para o futuro, mas também olhar para dentro de nós. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois coma do pão e beba do cálice. Nós não podemos ser imprudentes. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo se torna réu do corpo e do sangue de Jesus. Nós precisamos entender que é hora de discernir do corpo. Se nós não conseguimos fazer isso até hoje, em nome de Jesus, Deus vai te dar uma direção e você vai começar hoje a discernir o corpo e
e o sangue de Jesus. Como podemos participar da ceia do Senhor de forma digna? Porque, na verdade, quando nós olhamos para nós sabemos que não somos dignos. Nós sabemos que nós não merecemos nada. Não temos virtudes suficientes para participar da ceia do Senhor. Sabe? A maior dignidade que pode haver em mim, que pode haver em você, é reconhecer que não somos dignos. Essa é a maior dignidade. É olhar para a cruz e saber que todo mérito está em Jesus. É Ele que é digno por mim. Glória a Deus. É o Senhor Jesus que tem todos os atributos que eu não tenho. É o Senhor Jesus que pode fazer todas as coisas que eu não posso. Quando eu não sou digno, que eu reconheço que eu não sou digno, eu toco o coração de Deus. E Ele olha para mim e diz assim: meu filho, você não é, mas o meu filho é, e ele é digno por você. E você começa a captar tudo que a cruz tem para você. Essa é a verdadeira revelação da cruz. Você olha para a cruz e vê que na cruz tem provisão para você, até nos momentos que você acha e tem certeza no seu coração que você não é digno. E Ele diz: a minha cruz tem dignidade para você, meu irmão. Participe do pão, coma o pão e beba o cálice. É a dignidade de Jesus que muda todas as coisas em nós. Somente pelos méritos da cruz, somente pelos méritos de Jesus, é que podemos participar dignamente da ceia do Senhor. Temos que examinar a nós mesmos. Não para fugir dessa ceia maravilhosa, mas para participar da ceia do Senhor. Não devemos fugir da ceia por causa do pecado, meu irmão, mas sim fugir do pecado por causa da ceia. Porque quando você se examina a si mesmo, você se torna o homem mais pecador. E é isso que Deus quer ouvir de você, meu irmão, que você é pecador, porque Ele lança o poder da cruz sobre a sua vida. O sangue de Jesus será derramado sobre a sua vida e perdoa os seus pecados e te torna livre, te torna digno pelos méritos do Senhor Jesus. E você participa do pão e do cálice e é transformado. É isso que Ele faz com você. Por causa da ceia, nós entramos num tempo de reflexão. Quando nós demos essa mesa exposta com cálice, com pão, nós olhamos para dentro de nós mesmos e começamos a indagar a nós mesmos: será que eu posso participar da ceia? Eu quero dizer a você, meu irmão, se hoje você entrar diante do Senhor dizendo: eu não sou digno, Senhor, eu não posso nada, eu não sei nada, o que eu preciso é da revelação da cruz ao meu coração para que eu possa participar dessa ceia. Eu não quero participar da ceia pelos meus méritos, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Eu preciso participar da ceia sabendo que eu não sou isso e não sou aquilo, não sou absolutamente nada, mas o meu Jesus que morreu na cruz do Calvário pela minha vida é todas as coisas em mim. E eu posso então participar da ceia do Senhor. A ceia é uma festa, é uma celebração. O Senhor Jesus te convida hoje a vir a essa festa. Eu quero que você curva a sua cabeça agora. E enquanto você está com seus olhos fechados, eu quero fazer 4 perguntas para você. Eu quero que você responda essas perguntas para o Senhor hoje. Depois dessas respostas,
você vai participar da ceia. A ceia é uma festa. Você tem roupas para ir a essa festa? As suas vestes já foram trocadas? Segunda pergunta. Você tem vida? A sua vida é capaz de refletir a vida de Jesus? Terceira pergunta. Você conhece o dono dessa festa? Uma quarta pergunta. Você tem apetite suficiente para comer do pão e beber do cálice? A ceia é o alimento espiritual. Pão e vinho. Eu quero que no seu coração hoje esteja algo muito forte. Mesmo em silêncio, você pode gritar com o profundo da sua alma agora. E dizer lá no profundo. E dizer, eu creio que Jesus morreu em meu lugar. Eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados. Eu já recebi Jesus em minha vida. Eu creio que o seu sangue derramado na cruz do Calvário é suficiente para me curar, me libertar e me salvar. Eu creio. E se você fez essa oração, meu irmão, você está pronto para tomar a ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois coma do pão e beba do cálice. Quando Paulo sugere isso, ele está querendo dizer para mim e para você que nós não temos competência para julgar o nosso irmão. Julgue-se a si mesmo. Nós não podemos julgar e nem examinar o nosso irmão. Se eu me preocupar com os meus pecados, se eu me preocupar com as minhas mazelas, eu não vou ter tempo para ver um cisco no olho do irmão. Porque certamente haverão muitas traves nos meus olhos. E aí sugere a quarta e última coisa para nós: olhar ao redor. Olhando no passado, olhando no presente, olhando para dentro de nós e olhar ao nosso redor. Participar da ceia é termos um só coração. Participar da ceia é sermos uma família, uma igreja, um só povo. Eu preciso discernir o corpo físico de Jesus, que foi morto, que foi dilacerado na cruz do Calvário. Mas também eu preciso discernir o corpo místico de Jesus, que é a igreja. Eu não posso sentar à mesa para comer junto com os meus irmãos com água no coração. Eu não posso sentar à mesa junto com os meus irmãos tendo qualquer coisa contra ele, com ressentimento, nutrindo isso forte no coração a cada dia. Eu não posso sentar à mesa com esse tipo de sentimento.
preciso perdoar para ser perdoado. Eu preciso amar para ser amado. Nutrir no coração certo a verdadeira comunhão. A ceia é o banquete da graça. Minha pergunta é: você tem sido assim? Tem se alimentado das coisas de Deus? Você tem tido um desejo incontrolável pela presença de Deus na sua vida? Se a sua resposta for sim, eu quero te convidar a participar da ceia do Senhor.